Olá, já está no ar mais um Viva Unimed, parceria da Unimed Poços de Caldas junto à TV Poços. É o nosso compromisso em levar para você informações de qualidade e também com confiança, utilizando aí de todos os nossos profissionais. Neste mês de agosto é celebrado o Dia da Saúde Ocular. E nada melhor do que termos aqui conosco um médico oftalmologista, hoje então recebendo o Dr. Carlos Aterge. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, conseguido encaixar diante de tantas demandas. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E eu que agradeço o convite, Alice. É um prazer estar aqui com você. Doutor, vamos começar então falando sobre a saúde ocular. Como que começam os primeiros cuidados quando o bebê ainda está ali se formando na barriga da mãe, logo que ele nasce também, os primeiros testes que já são realizados para avaliar essa saúde ocular? Isso, Alice. Hoje, o próprio programa do governo exige, né, o teste do olhinho. O recém-nascido, no primeiro mês, ele passa... Assim que nasce, o pediatra já faz o teste do olhinho, vê a pupila, se a pupila não é branca, né? Porque pode ser já uma catarata congênita, alguma outra doença. E esse teste do olhinho, depois o correto é passar pelo oftalmologista no primeiro mês. A gente examina o recém-nascido no consultório, dilata a pupila, a gente vê fundo de olho. Quando é prematuro, principalmente o prematuro, né, que as incubadoras, um recém-nascido muito prematuro, que fica muito tempo na incubadora, a gente sabe que ele pode desenvolver a retinopatia da prematuridade, com sérias lesões e perdas visuais. E então a gente tem tratamento já hoje, né, com laser, com tudo, para prevenir sequelas futuras. Então, o teste do olhinho a gente já deve fazer, deve ser feito, então, todo recém-nascido, até 1 mês, 2 meses, 3 meses, é ideal as mamães levar um oftalmologista, para o oftalmologista já fazer a dilatação da pupila do nenê, os colírios são apropriados para dilatar a pupila do nenê, e a gente faz o exame de fundo de olho, a gente faz a biomicroscopia, vê se não tem catarata congênita, se não tem retinopatia da prematuridade, se não tem doenças no humor vítreo, que podem levar a perdas visuais definitivas. A partir desse primeiro mês de vida, como que é o acompanhamento por parte do médico oftalmologista, então, dessa criança, se não foi identificado nenhuma patologia, ou então, se for identificado, como que é esse acompanhamento? É mensal, anual, como que se torna? Depende, né, se tiver algum problema sério, existem os retinólogos especializados em retina de recém-nascidos que vão fazer o tratamento adequado. Se você examinar uma criancinha, um recém-nascido que não tem nada, aí a mamãe deve levar ele com 1 ano, com 2 anos, anualmente deve acompanhar. Uma coisa muito comum é o canalzinho da lágrima obstruído. O canalzinho da lágrima ele fica aqui no cantinho do olho e ele parece uma bombinha que chupa a lágrima. E às vezes essa bombinha é meio fraquinha, não consegue sugar a lágrima e começa a infeccionar. E tem muita criancinha que tem infecção direto de canal lacrimal. Então, às vezes, precisa fazer a sondagem. Normalmente, ele, até 1 ano de idade, isso resolve sozinho. O próprio crescimento já vai resolver o problema. Mas se não resolver, às vezes precisa fazer sondagem, às vezes precisa fazer até cirurgia de canal da lágrima. O outro problema é o estrabismo, né? Quando tem casos na família de estrabismo, principalmente quando tem mais casos na família, então os papais, as mamães devem ficar muito atentas para observar o olhinho do nenê, se entorta, se o olhinho do nenê está entortando para dentro, está entortando para fora, e a gente já vai fazer o tratamento correto, com tampões, com tratamento, lá para os 3, 4 anos, com óculos, né? Existem também outros problemas com a queda da pálpebra, que é a ptose congênita. Às vezes a criancinha nasce com a pálpebra caidinha, e às vezes é um problema que tem que ser operado logo, porque senão a visão que está tampadinha não vai desenvolver
aí o outro olho que está destampado desenvolve, então tem que logo operar. Então mamãe e papai tem que observar muito isso. Se o nenê desenvolve, vira o olhinho para os lados certinho, se ele acompanha, entendeu? Então são coisas do recém-nascido, na primeira infância, e toda criancinha de 1, 2 anos deve ser acompanhada com exames anuais, tá? Principalmente se a mamãe e o papai tem miopia, tem astigmatismo, se tem hipermetropia alta, então deve fazer exame sempre, porque às vezes faz o primeiro exame, não tem nada, no segundo já aparece alguma coisinha, então deve ser acompanhado durante todo o crescimento. Há alguns anos também, doutor, chamou muito a atenção do país, de maneira geral, o caso da filha do apresentador Thiago Leifert, que ela tinha ali, se eu não me engano, retinoblastoma, né? É um tumor. É um tumor. E que uma das formas que a família identificou foi que na hora de tirar fotografias, o flash... Era branquinho. Tem mais algum sintoma? O principal é esse. O retinoblastoma é gravíssimo, né? Antigamente, retinoblastoma tinha que tirar o olho. Hoje existem bracterapias, tratamentos oncológicos mais evoluídos que conseguem preservar o olhinho do neném, preserva até a visão, consegue ter a visão. Mas o primeiro sinal de um tumor é a pupila branca. Ali é o cocori. Doutor, e já nessa fase escolar, digamos assim, é possível também identificar alguns sinais que a criança pode apresentar que seja necessário procurar um oftalmologista, de repente uma dificuldade em ver o que a professora está escrevendo no quadro, um daltonismo também, os pais devem ficar atentos ali nas atividades, quais os sintomas, né, que os pais devem acompanhar? Principalmente na escola, geralmente as professoras que notam, né, que a criança tem dificuldade para acompanhar a aula, muitas vezes é problema de audição, e não consegue escutar, tem algum déficit de audição, e o problema visual, e não consegue enxergar no quadro, não consegue enxergar, tem dificuldade para escrever, para acompanhar a aula, tira a nota baixa. Então as professoras geralmente dão um toque nas mães, e então aí deve-se levar sempre no oftalmologista. Por isso que é fundamental um exame por ano, na fase de crescimento tem que fazer. Principalmente com família que já tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, problemas oculares. Estrabismo, principalmente. O caso do daltonismo também é acompanhado pelo médico oftalmologista? Isso, o daltonismo também. A gente faz o teste. O que é o daltonismo, doutor? Daltonismo é a pessoa, a criança, ou é um adulto, ele tem dificuldade para identificar as cores. E existem os testes apropriados, né? Existe a tabela de Shihara, que é o mais usado, que a gente faz o teste e tem os números, tem letras, e a gente mostra para a criança, para o adulto, e ele não consegue identificar ali, quando as cores estão misturadas, ele não consegue identificar qual número que é, qual cor que é, entendeu? Qual letra que é. E aí o teste da daltonismo, a pessoa que tem dificuldade para cores, ela pode ter, por exemplo, um eletricista, ele não pode ser daltônico, porque tem vários fios que são vermelhos, azuis, pretos, amarelos. Causa aquela confusão. Então ele pode fazer uma confusão. Existem profissões, quando é o adulto, que o daltonismo impede da pessoa exercer. Entendi. Doutor, a gente continua esse bate-papo daqui a pouco, logo após o intervalo, para a gente entender também, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, quais outras doenças podem surgir e quais os sintomas que merecem essa atenção. Mas daqui a pouco, logo após o intervalo. Até já. Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação.
porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. O Viva Unimed está de volta e hoje recebendo aqui o Dr. Carlos Aterge, ele que é médico oftalmologista, está conosco hoje para esclarecer algumas questões sobre a nossa saúde dos olhos. Doutor, a gente falou ali da infância, os cuidados, a importância de um acompanhamento e mais velho, na fase ali da adolescência, fase adulta, é onde começam realmente a surgir maiores problemas, digamos assim? Vamos dizer, na adolescência que realmente começa a desenvolver os problemas de miopia, de astigmatismo, de ceratocone, principalmente a criança ou adolescente que coça demais os olhos, crianças atópicas que têm bronquite, rinite, tem atopias, né? E tem muita coceira ocular, esse ato de coçar muito os olhos que sempre deve ser proibido pelas mães, é porque desenvolve muito ceratocone. O ceratocone o que é? Tem uma parte do olho que chama córnea e ela fica em forma de cone, provocando um grau muito alto de miopia, de astigmatismo e deforma a imagem, a pessoa enxerga muito mal. Então tem que ser muito bem acompanhado e principalmente em crianças e adolescentes que coçam muito o olho. Quem tem a miopia? Hoje, o tratamento da miopia, antigamente não tinha tratamento para miopia. Tinha miopia, vai desenvolver o quanto que tiver que desenvolver. Hoje não, existem colírios de atropina, em doses microdoses, e existem óculos que eles provocam defocos. Eles fazem que a miopia, o que é? O olho cresce muito e a pessoa tem muita dificuldade para enxergar de longe, a criança, adolescente. Então esses óculos, eles impedem o crescimento. Essas lentes, elas têm um mecanismo que impede de desenvolver demais a miopia ou astigmatismo, então segura demais. E existem lentes de contato também, hoje, que a gente coloca, que o adolescente, a criança dorme com a lente e ele acorda no outro dia sem grau. Ele vai acordar sem o grau e essas lentes, além de fazer isso, de retirar o grau durante a noite, eles também ajudam o grau não progredir tanto, como as lentes de óculos, de defocos. Todos dois são tratamentos hoje que existem para as miopias não desenvolverem tanto. Então, criança que tem 2 e pai e mãe tem 6, 8 graus, 10 graus, e seguram bastante. Então, a gente já dá uma freada boa na evolução dessas miopias. A gente segura com esses tratamentos. Tá? O astigmatismo seria dificuldade em ler de perto, doutor, ou não? Não. O astigmatismo é assim, a gente tem a curvatura da córnea e ela, quando ela não é igual nos dois, vamos pôr a 180, 90, são vários diâmetros, várias curvas. É aquele, sabe a televisão mal sintonizada, que ele enxerga com uma sombrinha. Sim. Ele vê o F assim, tem uma sombrinha, sabe quando você olha no rosto de alguém, parece que está desfocado? Aquilo é o astigmatismo, que enxerga desfocado. O problema para perto é mais a presbiopia, que aparece mais na faixa de 45 anos, 50 anos, nos adultos maiores. E também a hipermetropia, quando é muito alta, não vai enxergar de perto. Quando é 3, 4 graus de hipermetropia, uma criança ela não enxerga de perto. E tem a presbiopia que aparece na idade mais adulta.
Doutor, a gente falando sobre miopia e óculos, eu não posso deixar de perguntar alguns mitos que surgem na internet. Questão de diferença de óculos ou de lente, se tem um ou outro que, se não for necessariamente para tratamento, né, de uso comum, uso diário, isso pode ter um impacto maior ou menor na questão do tratamento da miopia, por exemplo? Então, como eu te disse, no tratamento da miopia existem hoje as lentes de contato de ortoceratologia, que se dorme com a lente e acorda sem o grau. E você pode usar não só na fase de crescimento, adultos, até adultos. As pessoas mais velhas podem dormir, tem 4, 5 graus de miopia, dorme, existe a lente certinha que ela vai acordar. Uma lente específica para isso. Isso, específica para isso. E existem as lentes de contato normais, as gelatinosas, as lentes rígidas, que vão colocar durante o dia para enxergar melhor, né? As lentes de contato, elas dão, normalmente, elas dão uma qualidade de visão melhor do que os óculos, né? Porque os óculos estão aqui, a pessoa está enxergando aqui, agora a lente está em contato com o olho, então ela é como se ela não tivesse nada. Ela tem uma captação visual maior, melhor, de ângulo, de campo de visão, tudo melhor. Geralmente as lentes de contato dão visão melhor, mas nem todo mundo pode usar lente de contato, principalmente pessoas muito alérgicas que não conseguem usar. E existe hoje os tratamentos com as lentes esclerais para o ceratocone, são lentes que dão uma correção visual muito grande. E em casos de pessoas que não conseguem enxergar direito, e você coloca essas lentes, elas são de extremo conforto e dão uma qualidade visual muito grande para caso de ceratocone. E existe hoje os tratamentos cirúrgicos para miopia, para astigmatismo, que evoluíram muito. Nós temos lasers muito melhores que existiam há 20, 30 anos atrás. Esses lasers dão uma qualidade visual e uma correção da miopia, do astigmatismo em quem não tem ceratocone, uma visão perfeita, sem precisar de óculos mais. Né? Perfeito, doutor. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos já falando da saúde dos olhos na terceira idade, os cuidados importantes e reforçando aqui todas as orientações do Dr. Carlos Aterge. Até já! Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, Da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. e o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unimed, o valor de quem cuida. O Laboratório Unimed é um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer a você uma experiência ainda mais acolhedora e personalizada. Aqui você vai encontrar um atendimento cordial e eficiente, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração aliados a processos totalmente automatizados. Laboratório Unimed, referência em precisão. O Viva Unimed está de volta e hoje tem como tema a saúde dos olhos. Para isso, nós recebemos hoje aqui o Dr. Carlos Aterge, ele que é médico cooperado da Unimed Poços de Caldas. Doutor, chegamos na terceira idade. As doenças, então, evoluem de que maneira neste público? Isso. Vamos chegar ali na presbiopia, né, que é a vista cansada para perto, que começa pelos 45, 50 anos. E a gente perde a capacidade de acomodar para perto. O cristalino endurece um pouco, o olho não consegue focalizar, é uma câmera, o olho,
e aí vai ficando mais difícil, o braço vai ficando curto, e aí tem que pôr óculos para perto. Hoje, existem vários tratamentos para presbiopia, inclusive o implante de lentes, até eu fiz. Eu implantei nos meus olhos umas lentes, que a gente chama hoje trifocais, e eu até demorei bastante para fazer isso, e eu enxergo agora de longe, de médio, de perto, perfeitamente. São lentes muito evoluídas, as lentes que entram no lugar do cristalino, que quando opacifica, forma a catarata. E a gente tira e implanta as lentes para acomodação, mesmo para presbiopia, às vezes mesmo sem ter catarata. Agora, quando temos a catarata, que é a opacidade do cristalino, o cristalino fica branco, e aí a pessoa vai ficando com bastante dificuldade de enxergar, existe a cirurgia que evoluiu demais. Hoje a cirurgia da catarata, ela é feita apenas com colírios anestésicos, elas não tem mais injeções, não tem agulha, não tem ponto, e a técnica é muito moderna. A gente desmancha a catarata, suga ela e injeta as lentes dobradinhas que vão abrir dentro do olho, sabe? E vão dar visão perfeita de longe e de perto. A pessoa tem uma visão, uma recuperação visual fantástica. Às vezes, na grande maioria, não precisando mais de usar óculos. Doutor, de maneira geral, como que é a recuperação nessas cirurgias? Eu acho que aqui o senhor pode falar até com propriedade, já que o senhor compartilhou o que fez, né? Uma cirurgia... É uma cirurgia tranquila. Eu comparo a cirurgia da catarata como um pouso de um avião. Para o cirurgião, ela é extremamente difícil. É uma cirurgia complexa. Pousar um avião é rápido, mas extremamente difícil. E fazer uma cirurgia de catarata é rápida, dura 5 minutos, mas é extremamente difícil. Para o paciente, é extremamente simples. Ele está deitado, olhando na luz, ele não sabe nada. Tira a catarata, implanta a lente. Um cirurgião bem habilitado, ele faz isso brincando, tranquilo. Lógico, com extremo zelo e cuidado para fazer. Mas a recuperação visual é fantástica. Mas o implante das lentes hoje são maravilhosas, as lentes. Essa lente que eu coloquei, eu operei os 2 olhos no mesmo dia. E eu fiquei enxergando tudo, de longe de perto. Eu não gosto de óculos, nunca quis usar óculos, né? Então eu estou livre de óculos. Mas não é para todo mundo, existem as indicações certinhas. Existem pessoas que operam e ainda tem que usar algum grauzinho de óculos, entendeu? Mas é uma cirurgia fantástica, maravilhosa, maravilhosa. Doutor, a gente listou aqui todos os sinais de alerta, as doenças comuns em cada faixa etária, mas há algo que possa ser feito para prevenir o surgimento delas? Acredito que uma delas, até o senhor já comentou, evitar ali coçar os olhos excessivamente. Além disso, quais outros cuidados a população pode adotar de maneira geral para evitar o surgimento de uma ou outra patologia? O que a gente precisa agora também falar um pouco das doenças de retina da terceira idade, que são as tão faladas hoje, degenerações maculares, que a mácula é a região do fundo do olho que mais enxerga, da retina. E existem vários tratamentos modernos para tratamento das degenerações maculares, com aplicações de medicamentos que recuperam a visão, que isso, alguns anos atrás, ficaria completamente cego. A pessoa perderia a visão completa. Diabéticos perderiam completamente a visão. E hoje, diabéticos têm essa chance de fazer aplicações desses remédios e recuperar a visão. A visão fica muito melhor e fazem um tratamento, um acompanhamento contínuo. Então são doenças. O descolamento de retina, a cirurgia de descolamento de retina melhorou demais. Recupera. Antigamente, descolamento de retina, o Tostão, jogador de futebol da Copa de 70, não é do teu tempo. Conheço pelo documentário. Ele perdeu a visão, uma bolada, operou a retina, perdeu, não teve recuperação. Hoje, grande maioria do descolamento de retina, existe a recuperação visual com cirurgias. Cirurgias são muito melhores, os aparelhos que fazem a cirurgia de descolamento de retina, os vitreófagos,
eles são muito melhores, a qualidade, a capacidade deles. Perfeito, doutor. De maneira geral, qual a sua orientação para a população? A minha orientação para a população é, desde o recém-nascido, fazer um teste do olhinho para a gente detectar doenças precocemente, no estrabismo, fazer o tratamento logo na primeira infância, no adolescente, evitar sempre de coçar o olhinho para não desenvolver ceratocone. Os adolescentes, as crianças que têm pais e mães míopes, fazer exames anuais, acompanhamentos anuais, para usar o óculos, a lente de contato correta. Na presbiopia, na idade adulta, fazer o acompanhamento, controle rigoroso de diabetes. Diabetes é uma doença terrível que destrói o olho. A retinopatia diabética é uma doença, é o diabetes ocular. Então ele precisa ser muito bem controlado, o diabetes, e muito bem tratado. E sempre fazer um exame de vista, pelo menos um por ano. E o controle de telas, doutor? É importante também? Esse é terrível. Eu estava lendo outro dia, na China, no Japão, esses países asiáticos, que eles são fanáticos em tela, né? 60% da população já está com miopia, estigmatismo, algum grau, porque essas telas, elas, tanto o uso delas, que emitem a luz azul, que é uma luz maléfica para o olho, que ajuda a desenvolver a miopia, eles estão ficando míopes. Nesses países, quase todo mundo. O futuro da humanidade vai ficar míope por causa da tela. É importante fazer esse controle mesmo, controle. né? Quanto menos tela, melhor. Dá as pausas. Trabalho. A pessoa trabalha no computador o dia inteiro. Cada 1 hora, levantar, ficar 10 minutos longe da tela, não pegar o celular. Não é trocar uma pela outra. Não é, eu sair da tela e pego o celular. Não, vai descansar, olhar para longe, fechar o olho, toma um cafezinho, uma água, relaxa o olho, que isso ajuda a diminuir essa contração de focalização que favorece ao não desenvolvimento da miopia. Perfeito, doutor. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Alice. Você é uma simpatia. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Boa noite. O Viva Unimed chegou ao fim, mas você pode assistir a este e outros programas no nosso canal do YouTube, @Unimed Pocos de Caldas. Conteúdos exclusivos você também acompanha no nosso Instagram, @Viva Unimed. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu te espero no próximo sábado, às 18 horas, aqui na TV Poços. Até lá!